Em 1999, a World Bank, uma das principais instituições financeiras do mundo, publicou a seguinte nota: o total de fumantes no mundo atinge hoje a cifra de 1,1 bilhão, dos quais 800 milhões concentram-se em países em desenvolvimento. O resultado são as 5 milhões de mortes por doenças causadas pelo tabaco. Durante essa época, o tabagismo estava crescendo muito e isso preocupou as principais instituições de saúde no mundo. Não era de hoje que o tabaco era um problema de saúde e a OMS começou a ficar muito preocupada. Em 2005, com a crescente globalização, as principais culturas do mundo todo começaram a se difundir ao longo do mundo. Com isso, a cultura do narguilé, que antes era restrita principalmente no norte da África e no Oriente Médio, começou a crescer para os principais continentes e principais países do mundo. A OMS, numa tentativa de desestimular este crescimento, divulgou uma nota sobre os principais motivos pelo qual o narguilé também era prejudicial. Porque existia o mito de que o fato do narguilé ser um cachimbo de água não era prejudicial à saúde. Daí, nessa nota, surge o principal e talvez um dos maiores fake news de todo o mundo. O narguilé equivale a 100 cigarros. Fala galera, tudo certo? Eu sou o Thiago, está começando mais um vídeo aqui no canal Vaporando. E hoje, diferente dos outros vídeos, eu não vou estar fumando. O assunto aqui é sério e a gente precisa tratar com uma certa responsabilidade. Eu vou falar um pouquinho sobre como a mídia tem sido sensacionalista com o narguilé durante todos esses últimos anos. Essa nota da OMS, da qual eu comentei, ela não fala sobre isso. É muito importante dizer que a nota em nenhum momento comenta sobre o fato do narguilé ser 100 vezes mais prejudicial do que o cigarro, por exemplo, de que um narguilé equivale a 100 cigarros. A OMS nunca disse isso, e isso é uma das principais e talvez uma das notícias mais perigosas que se corre no mundo do narguilé, pelo fato de que os principais meios de comunicação, os principais veículos de comunicação e imprensa do país compartilha essa informação de forma com que ela seja totalmente distorcida. E é importante dizer que a OMS ela nunca disse nada sobre isso. E eu trouxe aqui um ponto principal para a gente ser discutido, que é exatamente o que a OMS disse em sua nota, e a gente vai destrinchar o que ela quis dizer quando ela publicou essa nota lá em 2005. Vamos lá. Dentro dessa própria nota da OMS, eu estou até com uma cola aqui para a gente ir exatamente nas mesmas palavras. Típicos fumantes de cigarro têm de 8 a 12 tragadas durante um período de 5 a 7 minutos e ele inala de 0,5 a 0,6 litros de fumaça. Em contraste, uma típica sessão de narguilé costuma ter de 20 a 80 minutos, tendo aproximadamente de 50 a 200 tragadas, do qual produz um volume de fumaça de 0,15 a 1 litro cada. Portanto, um típico fumante de narguilé acaba inalando tanta fumaça quanto 100 cigarros ou mais durante uma única sessão. Isso foi exatamente o que está escrito dentro da nota da OMS. E isso é extremamente importante porque a gente precisa discutir que existe um ponto principal que nunca foi abordado pela OMS e que posteriormente precisou ser descoberto e discutido sobre os principais cientistas do mundo em relação a isso. Nunca foi discutido sobre o quão tóxico é de fato a fumaça do narguilé em relação à fumaça do cigarro. Em relação aos dois tipos de tabaco, a gente tem dois principais formas de você tragar o tabaco que são fundamentais nessa discussão. Enquanto o tabaco do cigarro ele entra em combustão e você fuma as cinzas, né? O resultado do cigarro são as cinzas. Em relação ao narguilé, você tem um cozimento e o que sobra é nada mais do que um material
cozido, você tem formas diferentes de inalar e que acabam fazendo com que as próprias substâncias que tem dentro da folha de tabaco sejam inaladas em proporções diferentes, em formatos diferentes e acabam sendo aproveitadas em formatos diferentes. Mais pra frente eu vou fazer um vídeo sobre isso, trazendo alguns desses estudos que já foram publicados de uma forma extremamente científica para que vocês entendam o quão é profunda essa discussão e que ela foi tratada de uma forma muito superficial pelos principais meios de comunicação do país todo. É muito importante vocês terem isso em mente, porque se vocês abrirem o Google e colocarem lá o narguilé equivale a 100 cigarros, você vai achar diversas notícias sobre Globo, Estadão, PUC, os próprios sites do governo, Jovem Pan e os mais diversos e principais meios de comunicação. E essa informação eu posso dizer com vocês com a plena certeza de que ela foi distorcida sim, porque a partir do momento que você pega todas essas informações, todas essas notícias, e todas elas têm como base o mesmo artigo, o mesmo ponto científico, e em nenhum momento aquele ponto científico ele entra nessa discussão, todos os veículos de comunicação falharam. E aí a gente começa a discutir sobre o que é certo ou errado, e existe uma certa criminalização sim do nosso narguilé, porque a partir do momento que você entra numa notícia e uma repórter ou uma médica está comparando o narguilé contra o crack, que é uma das principais e mais temidas vícios que você tem dentro da saúde do Brasil, você falhou como um comunicador. Então sim, a gente precisa começar a abrir os olhos para isso, a gente precisa começar a compartilhar a informação da maneira certa com as principais pessoas que estão envolvidas nesse meio, com os nossos pais, tios, avós e todas aquelas pessoas que têm de uma certa forma a cabeça mais fechada em relação ao assunto, porque eles precisam começar a pensar de uma forma diferente. E a gente, eu, você e todos nós que estamos assistindo esse vídeo e compartilhamos da cultura do narguilé, precisamos ter isso na ponta da língua de uma forma que fique fácil, clara, dinâmica e compreensível para qualquer uma dessas pessoas. O narguilé sim precisa ser tratado com uma certa responsabilidade, porque ele vai ter nicotina, ele é tóxico para o nosso organismo, ele tem sim propriedades que acabam influenciando de certa forma ao vício, induzindo ao vício, mas ele não é esse crime e esse monstro que tanto se vende pela mídia e pelas outras pessoas mais preconceituosas. Então, a única coisa que eu peço para vocês é me ajudar nessa batalha. Segue aí o canal, se inscreva, compartilhe com os amigos esse vídeo, porque a gente vai postar mais assuntos sobre isso, a gente vai postar mais informações sobre, para que você tenha mais material e que você possa argumentar contra os seus familiares e as principais pessoas desse meio. Vem comigo, eu agradeço imensamente o apoio de vocês e é isso, galera, valeu!